A gente já tem Gilberto, já jogou inclusive, boa partida que fez. Camilo Cândido já foi apresentado. Adriel parece que mais hora menos hora será anunciado também. Citadini e Ratão, ao que disseram, já estão em Salvador também para fechar com o Bahia. Esses 5 nomes que chegam mudam o Bahia de patamar ou ainda é só um pequeno reforço para o elenco que se tem e o técnico ainda será o grande responsável por fazer esse time dar uma mudança de chave no Campeonato Brasileiro, mudança essa que é fundamental para escapar do rebaixamento? Eu acho que são composição de elencos, reforços. Reforço, eu acho que é quando você precisa, tem um momento onde você está fragilizado e você precisa reforçar aquela situação. Então, aí nesse momento eu digo que o Bahia reforçou as laterais, sem ter visto ainda o Camilo. Aí eu fico também até meio reticente na hora de fazer determinado elogio, porque eu falei aqui que o Vitor Hugo foi a melhor contratação técnica do Bahia. E a gente está vendo que está acontecendo com o Vitor Hugo, então não posso também me empolgar tanto com o Camilo e até com o próprio Gilberto, mas já mostrou, no pouco que tocou na bola, já mostrou que já deu qualidade ali na lateral direita. E a gente espera que na lateral esquerda também. Fora isso, é composição de elenco. O Citadini... O Citadini é aquele jogador que a gente já sabe, tem qualidade, mas a gente tem um meio de campo onde você tem um Cauli, onde você tem um Tassiano, que são jogadores que têm qualidade, você sabendo fazer uma montagem de uma tática onde possa funcionar bem o sistema defensivo ali, com o Rezende, com o Acevedo, para você ter, explorando mais esses jogadores, o Bahia pode ter um meio de campo forte. Aí ele vem para compor elenco, o Citadini. O Ratão a gente precisa também ver jogar, porque a gente está vendo que nós estamos passando com o Mingote e também com o Everaldo, né? Que apesar de ser artilheiro da gente na temporada, mas ainda tem deixado a desejar. Então, por tudo isso, eu acho que o que o Bahia fez agora nesse momento é dar uma composição no elenco com novas peças. Na questão do reforço, eu vejo, por enquanto, que as laterais estão reforçadas. Eu concordo com você. Acho que desses 5, Citadini e Adriel são os únicos que não chegam com status de titular, mas os outros 3 acho que já devem entrar no time. Sim. Flávio. Já eu acho que Citadini pode entrar sim como titular. Aí, no caso, ele vai ter que tirar o Rezende. Ele colocaria Acevedo, Tassiano, Citadini e o Cauli. Porque o Citadini também tem essa característica de buscar mais a área e buscar e tem a qualidade de passe. É isso, eu acho que ficaria um pouco exposto ao meio campo. E ele pode fazer alternância aí, de repente ele até adiantar o Tassiano e recuar um pouquinho o Léo Citadini. O que acontece no Bahia, a gente busca muito a questão dos culpados, né? De quem a culpa, se é o do Santoro, se é o do treinador, se são dos jogadores. Claro, os números quando batem e a gente vê que está no Z4, tende a gente afirmar que o elenco é fraco, que o jogador é ruim, que o treinador não presta e por aí vai. O que acontece no meu pensamento é que o Grupo City, ele entrou no Brasil, ele comprou o Bahia, agora foi muito mal orientado. Acredito, inclusive, que o Grupo City esteja passando pela primeira vez sob pressão. Eu nunca vi pressão na época do City, quando eles compraram, que o City, bem verdade, quando foi adquirido, eles não estavam na cabeça da Inglaterra. E os outros clubes também, acho que não tem essa pressão, que é característica do futebol brasileiro. Então, quando não se vê um resultado, o jogador não presta, o treinador também não presta. E aqui eu não estou querendo salvar ninguém não, viu, torcedor? Nem ser passivo, não. O que eu quero dizer é que o City chegou e foi orientado por uma diretoria fracassada. A de Convir, o que é que eles conquistaram? 3 baianos e uma Copa do Nordeste, perdeu uma para o Sampaio Corrêa. E as características das contratações do Bahia são as mesmas. Se formos analisar alguns jogadores, têm as mesmas características da gestão que aí estava. Então o Grupo City não tem essa pressão em lugar nenhum do mundo. Que eu saiba, a primeira pressão que eles estão tendo na história é aqui no Brasil, porque é característica do futebol brasileiro. O treinador, quando não dá resultado, ele é demitido, e que não é o caso da filosofia do Grupo City. Acredito que o Renato Paiva vai continuar. E o Bahia caindo ou não, até porque, torcedor, deixa eu dar um alerta aqui. No ano passado, o Bahia não era a Série B? Sim. 40 mil pessoas na Fonte Nova. Então, se cair novamente para o Grupo City, eu acho que isso pouco vai importar. Porque eles aí vão montar um time para subir de novo. E a história do futebol do Grupo City é essa aí. É ter paciência, médio a longo prazo. E o Bahia caindo,
torço para que não caia. Espero que não caia, porque vai ser mais uma vergonha. Que é característica você cair para a Série B. Agora, que é a filosofia deles de cair ou não e manter um padrão que eles têm da Europa, vai ser assim. E o Bahia caindo para a segunda divisão, sabe o que vai acontecer no próximo ano? Campeão baiano, festa. Nordeste, festa. Série B, 30, 40, 50 mil pessoas na Fonte Nova. Então, eu espero que com essas contratações aí, que não são, na minha opinião, contratações que vão vamos dizer, o Ratão, o próprio Citadinho, o Adriel, né? O que é que pode dar de muita esperança ao torcedor? Para mim, nenhuma. Vão compor o elenco e o Bahia vai fritar aí o seu porco com a própria banha para tentar sair dessa situação ruim. Veja, Thales, quando eu olho as contratações do Bahia, eu fico pensando, por exemplo, no Atlético Paranaense, né? Na realidade, eu não estou comparando as duas equipes, mas no momento em que você contrata jogadores e você tem um modelo de jogo, você tem uma gestão muito bem feita, você tem um trabalho de médio a longo prazo, alguns jogadores que possam simplesmente entrar para fortalecer o elenco, eles acabam crescendo, né? Acabam crescendo o nível de atuação e incorporando mais o time. No caso das contratações do Bahia, como é um trabalho muito recente, um trabalho que até aqui tem tido muita dificuldade técnica, dificuldade de organização. O Bahia, em muitos momentos, tem um sistema defensivo ali que não inspira confiança. E aí eu vejo o Citadini, para mim não é um jogador que vai elevar o patamar técnico do Bahia, mas é um cara que vai compor, é um cara canhoto, um cara que se apresenta bem na área. É verdade que conviveu na carreira com muitas lesões, mas já estava jogando no Atlético Paranaense quando é contratado. No caso de Adriel é um jogador que embaixo das traves é um muito bom jogador. Eu preciso entender como ele vai começar a ser estimulado para jogar com os pés. Hoje é muito difícil você olhar para um goleiro do Bahia com a filosofia implementada por um Grupo City de um goleiro que não consiga jogar muito bem com os pés. No caso de Rafael Ratão, aí eu vou na questão do scout. Em muitos momentos, e não estou comparando tecnicamente, até porque é muito mais fácil hoje falar de Cauli, que é um cara que está jogando muita bola e é o craque do time. Mas quando o Cauli chegou no Bahia, a conversa era, vai trazer um cara do Ludogorets? Se sim ou não deu certo. Cauli chegou, tomou a posição e foi muito bem. Isso quer dizer que Rafael Ratão vai ser esse jogador? Não estou falando sobre isso. Mas uma das grandes questões de um projeto é justamente o scout, é entender quem está bem no momento e trazer para reforçar o seu elenco. Então eu vejo o Rafael Ratão como um cara que fez ali algumas participações no Toulouse, jogou a Série B, depois fez a primeira divisão numa campanha que o Toulouse fez de manutenção, né, na Liga Francesa, mas chega para ser um ponto esquerda, não é um centroavante. E assim, o outro jogador que, na minha concepção, ele precisa de um destaque, para o torcedor do Bahia entender o que é elevar o nível técnico de um time, é Gilberto. Gilberto, ele entra, ele entende qual é a dinâmica, ele entende quais são ali o estilo do jogo do Bahia, que é um jogo muito posicional. Então é um cara que não se limita só ao corredor, ele cai muito por dentro. Em é um cara momentos atuou como meia contra o Corinthians. Exatamente, porque assim, quando você olha o Bahia jogando, taticamente, você percebe que o que acontece num jogo que é posicional em muitos momentos? É justamente a troca de posições. Então, quando ele caía para o meio, o Ademir, em muitos momentos, caía pelo corredor. Então, o jogador que joga naquela função no Bahia, ele precisa ter esses atributos. Não só o atributo técnico, mas o atributo do entendimento tático do que é, de fato, uma equipe que tem o estilo tático do Bahia. Aí você percebe que, realmente, o lateral direito, ele eleva o patamar. No caso de Camilo Cândido, só para terminar, Camilo Cândido foi um lateral que sempre foi um dos melhores do Uruguai. Ele começa no Rampla Júnior, depois ele vai para o Liverpool, inclusive é um jogador que faz ali uma companhia a Acevedo, foram companheiros, né, no Liverpool, depois ele vai para o Nacional. Qual é a grande questão de Camilo? É um cara mais maturado, tem 28 anos, não é novo, lateral esquerdo, é um cara que joga também como ponta, pode jogar como extremo. Para mim, ele deve ser titular nesse time. Agora fica a incógnita. Você tem agora o Camilo Cândido, do Bahia, tem Chaves, tem Rian e também o Matheus. Algum desses jogadores talvez não vá compor o elenco, porque dificilmente uma equipe mantém 4 laterais esquerdos no elenco. Então, alguém desses laterais esquerdos... Mas com o Corinthians está todo mundo no banco. Verdade. 4 laterais no banco, num jogo só. O Camilo não foi relacionado. O Camilo não foi relacionado. O Matheus Bahia jogou, mas tinham 2 esquerdos e 2 direitos no banco. Rapidamente aqui, só um detalhe que você colocou a questão do elevar o patamar técnico, né, na questão da lateral direita. Gilberto, quando saiu, que entrou o Cicinho, em alguns momentos a gente observava ele orientando o Cicinho. Do banco, ele orientando o Cicinho. Aí você vê que eleva o patamar de qualidade.